Olá, adolescentes! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Evelyn Gessner e hoje eu estou com um convidado especial. Se apresente, por favor. Meu nome é Isaac Lopes Castanheira. Menino Isaac Lopes. Isaac, quantos anos você tem? Tenho 12 anos. Fechou. O Isaac vai estar aqui com a gente, nos acompanhando no estudo da lição de número 10, Visitantes Celestiais. Você já leu o texto-chave? Pois então vamos ler. Daniel 10, verso 14 diz o seguinte: Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Ou seja, Daniel já recebeu tanta visão e ele está perdidinho querendo saber o que está acontecendo, ou melhor, o que vai acontecer. E nessa lição a gente vai ter essa revelação. Isaac, lê pra gente o Pense Nisso. Pense nisso? Exatamente. Satanás utilizará cada oportunidade para induzir os homens a apartar-se do concerto com Deus. Ele e os anjos que com ele caíram aparecerão na terra como homens, procurando enganar os anjos de Deus. Igualmente aparecerão como homens e farão uso de todos os meios em seu poder para derrotar os próprios propósitos do inimigo. Temos uma parte a desempenhar. Olha só, ou seja, o que o Isaac acabou de ler é que no fim do tempos vai ter margem para confusão. Por quê? Terão os anjos de Deus falando a verdade, mas vão ter os anjos do inimigo fazendo de conta que eles são os anjos da verdade falando mentira. Ou seja, se você e eu não estudarmos, a gente vai estar no sal. Falando em estar no sal, a situação do povo de Israel no final da vida de Daniel não estava muito interessante não. Porque olha só, no início do livro de Daniel, ele era um jovenzinho, uns 16, 17 anos, bem bonito, bem vigoroso, todo forte. Só que aí o tempo foi passando, as responsabilidades foram surgindo e ele foi ficando cansado. No final da sua vida, ele já era um vovozinho bem fofinho. Ele era um idoso e ele continuava atuando dentro do reino. Agora, não mais no reino da Babilônia, mas já no reino da Medopérsia. E então, ele já tinha passado por muita coisa. Só que aí veio um alento, porque no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Medopérsia, ele emitiu um decreto liberando os judeus para voltarem para sua terra. E Daniel achou que todo mundo ia vibrar e que eles iam se juntar e um bocado de gente ia voltar. Sabe o que aconteceu? A galera não quis ir. E ele ficou meio triste. Mas acabou ficando pior. Por quê? Quando o pessoalzinho, um pouquinho de gente que tinha ido, chegou lá em Jerusalém, a cidade estava numa situação de completa destruição. E eles começaram a tentar reconstruir. Só que os vizinhos do entorno não gostaram da ideia, não. E começaram a fazer fofoca. O tipo de fofoca ruim, porque tem fofoca boa, que é quando você comenta o que aconteceu. Agora, a fofoca ruim é quando você mente, né, inventa coisa que não existiu ou começa a modificar o que existiu. E esse povo estava fazendo fofoca ruim. E estava fazendo fofoca ruim para o rei. Então, eles estavam complicando a vida do povo de Deus. E aí a gente chega na nossa primeira pergunta. Isaac, como é que Daniel reagiu ao ver os problemas com a reconstrução de Jerusalém e a mudança de atitude do rei Ciro? Porque deixa eu só explicar. Quando chegou a fofoca no rei Ciro, não tinha um WhatsApp naquela época para ele mandar mensagem e falar: é isso mesmo? Então, ele acreditou naquilo que estava sendo dito. E aí ele já não estava muito feliz com o povo de Deus. E aí, como é que o Daniel ficou, Isaac? Daniel reservou 3 semanas para fazer um jejum de comidas fortes, se dedicando à oração e estudo. Daniel se desesperou? Não. Daniel foi logo para quem ele sempre soube que resolvia os problemas dele. E então ele se dedicou, como Isaac falou, a fazer jejum e oração. Porque ele sabia que fazendo isso ele estaria falando com Deus Altíssimo, aquele que resolve todo e qualquer tipo de problema. No entanto, aconteceu uma coisa. Ele recebeu uma visão. Ele orou, e ele recebeu uma visão. Onde é que ele estava quando ele recebeu essa visão? Nas margens do rio Tigre. Muito bem. Daniel tinha alguns encargos e responsabilidades. Ele cuidava de muitas províncias, né? Ele não cuidava apenas do local onde ele morava, ele cuidava de outros lugares também e de vários aspectos desses outros lugares. Então, ele estava passeando por uma delas, né? E ele estava perto do rio Tigre, que é um dos rios que é mencionado no Jardim do Éden.
Então, é um rio muito antigo. E ele estava lá perto quando ele recebeu essa visão. E quando ele recebeu essa visão, ele quis entender melhor essa visão. Isaac, conta pra gente, quem apareceu a Daniel no final das 3 semanas de angústia? No fim das 3 semanas, apareceu o Filho de Deus, a Daniel. O Filho de Deus. Filho de Deus é um título para quem? Jesus Cristo. O próprio Jesus veio explicar a visão, o que estava acontecendo e o que ia acontecer para Daniel. Mas Daniel não estava sozinho quando Jesus apareceu. O que esses companheiros fizeram? Fugiram e ficaram com medo, só Daniel que ficou. Acontece que Jesus não se apresentou como um simples humano. Ele se apresentou como um anjo de luz. Uma luz tão forte que aqui é descrito até como o berilo, não é? O seu corpo brilhava como um berilo. Se você quiser entender melhor sobre essa pedra preciosa, você pode ler o Você Sabia aqui dessa lição e você vai entender a luz e o brilho de que Jesus estava nesse momento. E quando os amigos de Daniel viram essa pessoa brilhando tanto, eles ficaram com medo porque era uma coisa diferente, eles nunca tinham visto isso. E aí eles fugiram. Mas a nossa história continua, porque Daniel ficou lá, ele não fugiu. Isaac, quem que Cristo enviou para encorajar Daniel e ajudá-lo a entender a visão? Deus enviou o anjo Gabriel. Olha só, gente, mas o Daniel estava muito bem acompanhado. Primeiro, o próprio Filho de Deus, Jesus, estava com ele. E depois, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é o anjo mais poderoso que tem entre os anjos lá no céu. E ele foi enviado para ajudar Daniel a entender. Mas ele demorou um pouquinho, ele não conseguiu ir de imediato. Por que Gabriel demorou 3 semanas para responder a oração do profeta? Gabriel veio no princípio das orações de Daniel. Mas a luta foi difícil contra o rei e Satanás. Por isso ele chamou Jesus. Por isso ele chamou a Jesus? Uhum. Nossa! Então, Jesus chamou Gabriel, aí Gabriel foi vir, mas aí ele não conseguiu vir, e aí Jesus teve que ir lá ajudar ele para ele conseguir chegar. Gente, que função! Então, eu acho que... Porque olha só, se quando não é uma coisa importante e você tá difícil de vir, você continua lutando? Não. Pois é, eu também não. Se não é uma coisa muito importante, eu cancelo, eu falo que não vai estar dando certo e é isso aí. Mas você viu que o anjo, que era o mais poderoso dos poderosos anjos, não estava conseguindo e Jesus foi lá ajudar ele. Eu acho que essa visão era importante. No nosso terceiro tópico, então, a gente vê essa dificuldade de chegar. E no quarto tópico, Miguel luta por nós, a gente vai continuar descobrindo como é que foi esse processo. Quem é Miguel, Isaac? O arcanjo Miguel é Jesus. É o próprio Jesus. Uhum. Então, Jesus tem vários títulos. Ele tem o título de... como é que foi mesmo que a gente viu no início? O Filho do Homem. E ele também é conhecido como Miguel. Então, Jesus veio ajudar o anjo Gabriel a se desvencilhar dos obstáculos desse momento. Tá, mas os anjos são especialmente enviados para responder às orações de que tipo de crente? É qualquer tipo de crente ou tem um tipo específico? Não. Os seres celestiais são designados para responder às orações daquelas que trabalham pelo interesse da causa de Deus, sem pensar nos próprios interesses. Os mais elevados anjos nas cortes celestiais são designados para responder às orações que sobem a Deus em prol do avanço da causa divina. Muito bem. Então, aqui o Isaac já respondeu as 2 perguntas da pergunta B. Então, os anjos, eles respondem às orações dos crentes que não são egoístas, que não estão pedindo coisas para si próprios, mas que estão pedindo coisas para o bem da causa de Deus e para o seu desenvolvimento.
E aí o Isaac já falou também sobre o trabalho mais importante, ou melhor, o trabalho da ordem mais alta dos anjos, ou seja, os anjos mais importantes do céu recebem a missão de responder a essas orações. Ou seja, tudo que a gente pede para o prol do avanço da causa de Deus, são esses anjos super, hiper, mega, blaster poderosos que vêm responder. Mas o que então que estava impedindo esses anjos, ou o anjo Gabriel, de vir responder? Que meio que Satanás estava usando para tentar vencer? Satanás usa as distrações. A nossa segurança está aos pés do Salvador. Ah, entendi. Então, durante essa questão que Gabriel tentou chegar em Daniel, Satanás usou o próprio rei para poder ser um obstáculo ali no meio. E assim como ele usa obstáculos para dissuadir a atenção das pessoas, ele faz isso com a gente. E foi exatamente o que o Isaac estava falando e estava comentando. Isaac, você tem celular? Você tem celular? Tem. Eu também tenho celular. Você passa quanto tempo no celular, Isaac? Não sei ao certo. Bom, eu já vi que em alguns dias, eu vou confessar, viu? Alguns dias eu fico bastante tempo. E assim, às vezes eu uso o celular para trabalhar, para estudar, mas às vezes eu uso só para fazer coisa que não tem nada a ver, sabe? E isso acaba sendo uma das armadilhas de Satanás. Porque enquanto eu estou ali vendo coisa que não tem nada a ver com as coisas importantes, eu estou perdendo tempo de estudar a palavra de Deus, de estudar a Bíblia, de entender melhor as profecias, de estudar a lição, inclusive, e de me desenvolver para ser uma cristã cada vez mais parecida com Jesus. Então, Isaac, já que a gente não pode confiar muito na gente, conta pra gente qual é a nossa única segurança. Enquanto ele me dizia isso, prostei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. Quando a gente se prostra para Jesus e entrega a nossa vida a Ele, a gente tem a verdadeira segurança. Qualquer outra coisa além disso é mentira. Ela pode funcionar, aparentemente funcionar de início, mas logo a gente percebe que é uma cilada. Então, só quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus de verdade e completamente, é que a gente tem segurança. Na pergunta B, a gente volta lá para o caso de Daniel, né? Que a gente estava falando da gente, agora a gente vai voltar para Daniel. Isaac, na pergunta B, a gente tem a seguinte questão. Quando Gabriel explicou a Daniel que ele veio para esclarecer o que aconteceria com seu povo nos últimos dias, como é que o profeta reagiu? Enquanto ele me dizia isso, prostei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. Ele ficou tão estupefato, tão surpreso, tão aterrorizado com o que o Gabriel estava falando para ele, que ele caiu no chão e ficou sem falar. Ele não tinha nada para falar, ele ficou mudo. Olha, mas teve mais algumas coisinhas que aconteceram com Daniel. Na pergunta C, a gente tem alguns deles. Isaac, conta pra gente, quais foram esses sinais físicos que se manifestaram enquanto Daniel recebia essa visão? Daniel caiu prostrado e o fôlego abandonou seu corpo. Esse era seu estado quando estava em visão. Ficou incapacitado para falar até que Cristo lhe tocou os lábios. Só assim ele pode falar com Gabriel, que ficou ao seu lado para o fortalecer e lhe explicar a história dos últimos dias. Entendi. Realmente, quando um profeta recebe uma visão, ele fica de um jeito diferente do que o nosso normal, né? E parece que teve mais alguém que ficou assim. Quem que foi? Gabriel. E isso também aconteceu com a profetisa Ellen White. Quando a gente vê a descrição dela mesma, enquanto ela estava recebendo visão, a gente percebe que é muito parecida. Ela ficava sem fôlego, então ela ficava olhando para cima, né? Parecendo que ela estava olhando ali, tipo se ela estivesse olhando para o sol, e as pessoas chegavam perto dela e percebiam que ela não estava respirando direito. Eles passavam, ela não estava respirando, ou seja, ela ficava sem fôlego, igual Daniel ficou. E aí o Isaac já falou
o anjo Gabriel ajudou Daniel de maneiras distintas. Então, encorajou ele, estava do lado dele e o ajudou. Isaac, conta um pouco mais pra gente o que você entendeu do tópico 6, moral da história. Que sempre deve confiar em Jesus, que Ele sempre irá te ajudar. É muito importante a gente entender isso, porque Daniel recebeu uma visão muito terrível, muito assustadora. E na nossa próxima lição a gente vai começar a entender e ver que realmente não foi fácil. Mas Jesus sempre esteve com ele. Jesus veio, esteve com ele, pediu para o Gabriel vir. O Gabriel não estava conseguindo vir, mas Jesus foi lá ajudar o Gabriel a vir, para Gabriel poder explicar para Daniel o que estava acontecendo. E quando Daniel ficou ainda mais aterrorizado, porque agora ele estava entendendo o que iria acontecer, Gabriel o confortou. Jesus sempre vai estar conosco nos momentos fáceis, alegres, nos passeios e também nos momentos difíceis. Ele com certeza vai estar ao nosso lado. Isaac, muito obrigada pela sua participação. Você ajudou a gente a entender muito melhor esse momento aqui do livro de Daniel. E vocês, adolescentes, a gente espera vocês na próxima lição.